Olá e bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar num campo de batalha que é bem silencioso, mas que, no fundo, define o destino de milhares de empregos, de empresas no Brasil. A gente está falando da atuação do Ministério Público nos processos de recuperação judicial e falência. Uhum. Pode soar como papo de tribunal, né, algo meio distante, mas na verdade é sobre o que acontece quando aquela empresa grande da sociedade quebra. Quem é que defende o interesse de todo mundo no meio daquele caos? Exato. Para a gente entender esse cenário, a gente tem em mãos umas fontes bem robustas. Um manual de recuperação judicial super detalhado, baseado em recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público, e também um material focado na recuperação extrajudicial. A nossa missão aqui é desvendar o papel dessa instituição que precisa ser o guardião da lei sem virar a âncora que afunda o navio, né? Perfeito. E o ponto central da nossa conversa hoje não é só listar o que o Ministério Público, o MP, faz. É tentar entender o porquê. A atuação do MP nesses casos é um ato de malabarismo constante, sabe? Uhum. De um lado, ele tem que proteger o interesse da sociedade, tipo empregos, impostos. Do outro, garantir a legalidade do processo todo. E o mais difícil é fazer tudo isso sem engessar a coisa a ponto de inviabilizar a recuperação da empresa. É um equilíbrio, assim, delicadíssimo. Ok, vamos desvendar isso então. Para começar, o papel do MP nem sempre foi esse, né? Antigamente a preocupação era mais patrimonial, com os credores. Basicamente isso. O que foi que mudou com a Constituição de 1988 que transformou tanto essa atuação? Então, a Constituição de 88 foi um verdadeiro ponto de virada. Ela deu para o MP uma missão totalmente nova, a defesa dos interesses sociais e coletivos. E o que isso quer dizer na prática? Na prática, a consequência foi enorme. A crise de uma empresa deixou de ser um problema particular, sabe? Uma briga entre sócios e quem eles deviam. Passou a ser vista como um evento com impacto social profundo. Pensa só, quando uma fábrica fecha, não são só os donos que perdem. A cidade inteira. A cidade inteira, o comércio local enfraquece, a prefeitura para de arrecadar, a crise se espalha. A Constituição forçou o MP a olhar para todo esse ecossistema. A tal da função social da empresa virou a protagonista da história. E é interessante que o manual que a gente tem aqui fala de uma tríade para guiar o MP. Basicamente, 1. Equilibrar o salvamento de empresas que são viáveis com o fechamento rápido das que não são. Certo? 2. Considerar o risco da perda de empregos e riquezas. E 3. Defender os direitos sociais. Mas espera um pouco. Uhum. Essa tríade parece criar um paradoxo. Se o MP intervir demais para proteger tudo isso, ele não acaba deixando o processo mais lento, mais caro, e no fim, não pode ser isso que vai quebrar a empresa de vez? Onde é que fica o limite? Essa é a pergunta de $1 milhão. É a tensão que define o dia a dia de um promotor nessa área. Você tocou no ponto nevrálgico. Uma atuação, assim, muito intervencionista, mesmo que seja bem intencionada, pode ser fatal. O tempo, numa recuperação judicial, é um ativo valiosíssimo. Cada dia conta. Cada dia. Cada dia de atraso pode ser desvalorização de estoque, perda de cliente. Por isso o manual fala tanto em buscar um ponto de equilíbrio. E não é uma fórmula de bolo, né? É uma análise caso a caso, onde o promotor tem que ser quase um estrategista. Ele intervém cirurgicamente onde tem suspeita de fraude, de ilegalidade, mas sem criar barreira burocrática que paralisa tudo. O objetivo não é ser o herói que salva a empresa, mas o fiscal que garante que o jogo seja limpo. Entendi. É menos sobre ser o protagonista e mais sobre ser o árbitro. Isso. E falando em fiscalizar o jogo, tem uma figura central nesses processos, quase um CEO temporário da crise, que é o administrador judicial, o AJ. Quem é essa figura com tanto poder? E por que o MP precisa ser a sombra dele? O AJ é, de fato, a peça-chave. É um profissional, geralmente um advogado, economista, nomeado pelo juiz para ser os olhos e ouvidos dentro da empresa. Ele fiscaliza tudo, ajuda a fazer o plano de recuperação, organiza pagamento. É um trabalho imenso.
E de extrema confiança. E é por isso que o MP fiscaliza tão de perto. Exatamente. Por todo esse poder, a fiscalização do MP é crucial. E ela começa, olha que interessante, antes mesmo do AJ começar a trabalhar. O MP verifica se a nomeação seguiu as regras, se a pessoa tem competência e, muito importante, se não tem conflito de interesse ou nepotismo. Inclusive o tal do nepotismo cruzado, né? Esse mesmo, onde um juiz nomeia o parente de outro em troca de um favor. O MP fica de olho nisso. E depois que o AJ assume, a fiscalização continua. Um dos pontos que o manual mais bate é na remuneração. O MP fica de olho em quanto ele vai ganhar. Mas isso não pode acabar afastando os melhores profissionais? Afinal, se o caso é super complexo, não seria justo pagar bem? É outra faca de dois gumes. Por um lado, você tem razão. Um bom profissional custa caro. E pode ser a diferença entre a vida e a morte da empresa. Por outro, quem paga essa conta é a própria massa falida. Ou seja, o dinheiro que deveria ir para os credores. Ah, claro. Então, o papel do MP é garantir que essa remuneração seja justa, baseada em critérios da lei, como a complexidade do caso e principalmente a capacidade de pagamento da empresa. Não adianta nada fixar honorários milionários se isso vai comer todo o caixa. E o manual sugere uma saída inteligente para esse impasse, né? A ideia de honorários provisórios. E só depois, quando a poeira baixa e a real dimensão do problema fica clara, é que o valor final é definido. E no fundo, sabe, essa fiscalização rigorosa não só do AJ, mas de todas as grandes despesas protege uma regra de ouro em qualquer falência, a tal da par conditio creditorum. Que é o tratamento igual para os credores. Perfeito. A ideia é evitar que a empresa em crise gaste seus últimos recursos com honorários enormes para grandes escritórios, enquanto os fornecedores pequenos, que às vezes dependem daquele dinheiro para sobreviver, não venham um centavo. É uma questão de justiça na fila do pagamento, né? Ok. Então o MP está de olho nos custos para não deixar o dinheiro vazar. Mas e o outro lado da moeda? Como ele ajuda a garantir que entre o máximo de dinheiro possível na empresa? Na venda dos bens, as fábricas, os prédios. Esse é o outro ponto crítico. A lei quer que a venda seja rápida, para que os ativos não percam valor, não virem sucata. O MP aqui atua como um auditor do processo. Ele verifica se o edital do leilão teve ampla divulgação. Não adianta publicar só no Diário Oficial que ninguém lê, né? Claro. Tem que garantir concorrência de verdade. Ele analisa o preço mínimo, as condições, tudo para maximizar o valor arrecadado. E o material menciona uma estratégia com um nome que parece tirado de filme de Wall Street. Stalking Horse. Soa como algo agressivo. O que é isso? O nome é forte, né? Mas a tática é genial. É quase como começar um leilão com uma aposta alta já na mesa. Funciona assim. Antes do leilão aberto, um comprador sério, que é o Stalking Horse, apresenta uma proposta firme. Ele diz, eu pago X por este ativo. Garantido. E essa proposta vira o piso. Exato. Vira o lance mínimo oficial do leilão. O efeito prático disso é que espanta os especuladores, sabe? Aqueles que só aparecem para tentar arrematar o bem por uma pechincha. Força a concorrência a começar de um patamar sério, o que protege o valor para os credores. Genial! É como colocar um segurança no leilão para espantar aproveitador. Agora, e quando os bens já sumiram, antes mesmo da falência ser decretada? O MP consegue atuar como um detetive e ir atrás desse patrimônio que foi desviado? Sim, e essa é uma das funções mais importantes. É aí que entram as chamadas ações revocatórias. São as ferramentas que o MP usa para anular negócios feitos às vésperas da quebra, com o claro objetivo de prejudicar os credores. E a lei, de forma muito inteligente, cria 2 cenários distintos para essa caça ao patrimônio. E quais seriam esses 2 cenários? O primeiro é o da ineficácia objetiva. Nesses casos, a fraude é tão óbvia que a lei a presume. Não precisa de muita prova. Pode dar um exemplo? Claro. Imagina o dono da empresa, vendo a falência chegar, que decide pagar antecipadamente uma dívida com um banco amigo que só venceria dali a 1 ano. Deixando os outros credores a ver navios. Exatamente. Ou quando ele doa o principal galpão da empresa para o filho 2 meses antes de quebrar.
O prejuízo é tão claro que o MP só precisa apontar o fato ao juiz e pedir que o negócio seja declarado ineficaz. O bem ou o dinheiro volta para a massa falida. Parece bem direto. E o segundo cenário? No segundo, o da ineficácia subjetiva, o buraco é mais embaixo. Aqui não basta a suspeita, precisa provar a má-fé, o conluio. O MP tem que demonstrar que o dono da empresa e quem comprou agiram juntos, que foi uma venda de mentira para um laranja, só para tirar o bem do alcance dos credores. Aí o MP pode entrar com ação para desfazer o negócio. Tudo isso que a gente descreveu soa como um processo judicial longo, complexo e caro. Mas e se a empresa conseguir negociar com os credores antes de bater na porta do juiz? É aí que entra a recuperação extrajudicial, né? Isso, que as nossas fontes apontam como uma via bem mais rápida. E como o MP entra nessa história, se é que entra? O que é fascinante aqui é que o papel do MP muda da água para o vinho. Na recuperação extrajudicial, a negociação é privada. Acontece entre a empresa e os credores, longe do tribunal. O MP não senta na mesa, não dá palpite nos termos do acordo. Ele só entra no final, então? Só no final. Depois que o acordo já foi fechado e a empresa o leva ao juiz para pedir a homologação, ou seja, uma bênção judicial. E o que ele fiscaliza nesse momento, se não participou de nada? Ele atua como um fiscal de formalidades. Verifica se os requisitos da lei foram cumpridos. O principal deles é o quórum de aprovação. Para que o plano valha para todo mundo daquela classe, ele precisa ter sido aprovado por mais de 3/5, ou 60%, dos credores. Ah, entendi. O MP checa essa matemática, vê se os documentos estão certos e se não tem nenhuma ilegalidade gritante. Se estiver tudo ok, ele opina pela homologação. É um papel bem mais contido, que visa justamente preservar a agilidade, que é a grande vantagem desse mecanismo. E quando a crise ultrapassa as fronteiras, uma empresa com filiais no Brasil, na Argentina, na Alemanha, vira um salve-se quem puder judicial, com cada país tentando garantir o seu. No passado, era quase isso, um verdadeiro caos. Mas a legislação brasileira se modernizou muito e hoje adota princípios internacionais baseados no que a gente pode chamar de triplo C. Triplo C. Isso. Cooperação, coordenação e comunicação entre os juízos dos diferentes países. A ideia é tratar a empresa como uma coisa só, uma entidade global, e buscar uma solução integrada, em vez de uma briga de foice onde todo mundo sai perdendo. E qual é o limite para essa cooperação? O MP pode barrar uma decisão de um juiz estrangeiro, por exemplo? Pode, mas só em situações extremas. O MP atua como um guardião da nossa ordem pública. Mas o manual deixa claro que isso não é um cheque em branco para o protecionismo, sabe? A simples diferença entre as leis não é motivo para barrar a cooperação. A barreira só é erguida se a decisão de fora violar direitos fundamentais. Como, por exemplo? Por exemplo, se uma corte estrangeira mandasse vender um ativo no Brasil, ignorando completamente os direitos dos trabalhadores locais. Aí sim, o MP agiria para proteger a nossa ordem jurídica. E o manual ainda fala de outros cenários, como a liquidação de bancos, que é tocada pelo Banco Central, e até um regime especial para os clubes de futebol, mostrando que a complexidade é realmente imensa. Fazendo uma síntese do que a gente viu, o Ministério Público nesses processos é menos um protagonista e mais um maestro de uma orquestra onde cada músico quer tocar uma música diferente. Boa analogia. Ele tenta harmonizar os interesses conflitantes, a velocidade do mercado, os direitos dos credores, a função social da empresa e o combate a fraudes. Uma tarefa hércule. É uma definição perfeita. E toda essa complexidade, que as fontes deixam tão clara, nos levam a uma reflexão final, eu acho. Qual seria? O manual ressalta que atuar nesses processos exige um conhecimento profundo não só de direito, mas de contabilidade, de economia, de gestão. É um trabalho para especialistas. E isso nos lança uma questão para o futuro. A criação de promotorias especializadas em recuperação de empresas, que é sugerida no documento, vai se tornar a regra no país. E se isso acontecer? Exato. Se isso acontecer, qual seria o real impacto dessa ultra-especialização? Por um lado, teríamos promotores mais preparados, decisões mais técnicas. Por outro, será que não corremos o risco de criar uma elite isolada dentro da instituição, perdendo a visão mais ampla do direito?
A especialização é o caminho para uma justiça mais eficiente ou para uma burocracia mais sofisticada? É uma pergunta que fica em aberto e que com certeza vai moldar o futuro da recuperação de empresas no Brasil.